personagens femininas fortes, crítica social a instituições corrompidas e protagonista masculino também corrompido e, no fim das contas, até o vilão da história. Tudo isso parece um enredo perfeito para uma grande lacrada, mas Havok, ou Caos e Destruição, é o oposto disso. Ele mostra justamente como fazer todas essas coisas da forma certa. Para começar esse vídeo, eu preciso antes dizer 3 coisas. A nossa análise aqui vai ser lotada de spoilers. Eu espero que tudo que eu disser aqui, te incentivando a assistir esse filme, não atrapalhe a sua experiência, mas seja um agregador e que contribua para a sua experiência ser melhor quando você for ver o filme. Segunda coisa, você gosta de filmes de ação? Então sugere aqui nos comentários próximos filmes para a gente analisar aqui e o que você achou se você já viu Havok ou Caos e Destruição. E terceira coisa, se você não me conhece, eu sou o Thiago Sacramento, seja bem-vindo ao Sem Spoiler e bora para análise desse filme. Se for para resumir esse filme em poucas palavras, eu diria que um detetive corrupto precisa resgatar o filho do político mais poderoso da cidade para enfim ter a chance de recomeçar a sua vida. Começando pelo protagonista, cara, Tom Hardy no papel entrega tudo. A gente sente o peso da culpa, você sente a sujeira expressa nessa barba por fazer e como que ele tenta se livrar de tudo isso, mas ele não consegue. E tudo isso é expressa em uma cena muito singela, que é a visita do Patrick ao amigo dele que está internado no hospital e a esposa desse amigo diz para ele como esse amigo considerava ele e você sente o olhar carregado. Ele nem tem coragem de olhar para ela enquanto ela diz aquilo porque ele tem a plena certeza de que ele não merece nenhum dos elogios. O arco de amadurecimento de Patrick está ligado justamente a esse sentimento de culpa e a necessidade de reconhecer a consequência dos seus próprios erros, já que desde o início é revelado pra gente que Patrick estava envolvido em um esquema e um colega, um dos poucos policiais bons dessa cidade, ele estava pronto a delatar, revelar tudo o que estava acontecendo ali, só que Patrick, junto com outros colegas corruptos, mata esse policial. E é nesse momento que ele entende que o caminho que ele tomou não tem mais volta. Ao longo da história eu confesso que eu me questionava, será que esse personagem é o quê? Um anti-herói? Mas eu vejo que por fim o filme ele dá uma resposta, já que da mesma forma que no começo do filme ele matou um bom policial, ao longo da sua história ele também lida com uma das poucas boas policiais dessa cidade. E por fim ele reconhece que ele não merece um recomeço, mas a punição pelos próprios erros, e ele se entrega para a polícia. E mesmo que narrativamente o seu arco seja descendente de um policial para um corrupto, para depois um preso, moralmente é o oposto. O arco dele é ascendente, porque de alguém que era um criminoso, ele passa a ter culpa para depois aceitação da punição que ele devidamente merece. Já em quesitos técnicos, eu acho interessante como os efeitos visuais são usados aqui. Tem várias cenas, principalmente as de perseguição, que você sente mais forte o efeito visual que parece uma cutscene, parece uma ceninha de jogo, sabe? Mas eu vejo que ela comunica bem dentro desse contexto, dentro dessa ideia de uma ação desenfreada, frenética e de algo que quer te pegar na emoção. Dentro desse contexto, como os efeitos visuais são trabalhados aqui, numa cara meio de videogame, eu acho que eles até que se encaixam bem. As cenas de ação, elas têm aquele problema da câmera tremida, muitas vezes você não entende muito bem o que aconteceu, no momento do impacto, fica meio confuso como o NPC número 38 morreu, sabe? Mas, apesar disso tudo, as cenas elas são bem empolgantes, na verdade, e você realmente teme pelos personagens e tá engajado junto com eles para que eles consigam superar cada dificuldade. E temos aqui personagens femininas interessantíssimas, já que elas mostram o valor que elas têm no combate durante a cena de ação e não em falas específicas. É porque a sociedade não me reconhece. Não, ela te convence de que ela consegue fazer aquilo na porrada. A ambientação comunica muito bem como que o crime organizado naquela cidade afeta o modo de vida daquelas pessoas. Tudo isso através de N fatores diferentes, entre eles a arquitetura que me lembrou bastante Gotham City. E eu gosto, cara, como que cada rua tem uma cara de beco, aquela cara de um lugar perigoso que você não deveria ir por ali. Todo lado que você olha tem esse mesmo aspecto e te dá essa sensação de medo. A cidade ela é meio filmada de cima para baixo, a gente nunca tem um vislumbre do horizonte, do céu. O tempo todo você sente esse peso opressor dessa cidade. Todos os cenários aqui eles são filmados cheios de pessoas transitando para lá e para cá, elementos diferentes que se combinam e que constroem essa cidade confusa. Entre as cenas de ação que nós vemos aqui, tem uma que acontece dentro de uma rave, e é uma cena muito legal, eles usam bastante neon, cores bem fortes e marcantes, e
claramente vê uma inspiração ali em John Wick. O que pra mim, honestamente, não é demérito nenhum, pelo amor de Deus. Toda a obra, ela tem referências, ela se inspira em outras coisas, e eu vejo aqui muito mais como uma homenagem a John Wick, que é uma das melhores franquias de ação da atualidade. Foi muito legal reconhecer músicas que foram usadas nessa cena de ação da rave, porque eu fiquei pensando assim, cara, com certeza esse cara ouve a mesma playlist cyberpunk que eu. O ponto alto da ambientação aqui, sem sombra de dúvidas, é como a neve é representada, porque o filme se passa no período de fim de ano, bem próximo do Natal. E a gente sabe que no hemisfério norte, nessa época do ano, tá nevando. Depois que neva, tudo vira um lamaçal, porque aquilo é pura água, obviamente. Só que aqui, a forma como a neve é mostrada pra gente, ela não tem esse aspecto molhado, mas ela tem uma cara de um pó seco, me lembrou até tapioca, fazendo uma clara referência que é a droga que movimenta o submundo dessa cidade. Não só o crime, como a política, como os policiais e como todos eles estão interligados através dessa droga. Você estava sabendo de Caos e Destruição? Gosta de filmes de ação? Pede aí nos comentários próximos filmes pra gente analisar aqui e se inscreve para mais tiro, porrada e bomba.